Esses poderes vinham sendo, de certa forma, exercidos de maneira leniente, porque o senhor Fernando Henrique Cardoso, que junto com o ministro, com o senador Antônio Carlos Magalhães, criaram lá um toma lá da cá, em que eles faziam vistas grossas para as putarias que eram feitas no Congresso Nacional. Isso foi profissionalizado pelo Lula e aprofundado pela Dilma Rousseff. Agora que a gente está botando o dedo nessa ferida, eles querem isso de volta, na marra, à força. Só que o que está acontecendo com o presidente da República? Ele está sendo orientado por pessoas que lançam livros com o pessoal da presidência do STF, tem livro, janta, come lagosta. O senhor está sendo enganado, e o engano que o senhor está sendo conduzido está prejudicando a população brasileira e os seus eleitores. É como a gente estava discutindo aqui em off, Paulo Enéas. É como se eu tivesse um procurador, eu falava, preciso que você, Paulo Enéas, me ajude. Eu gostaria de comprar um carro com essas características e passo uma procuração ad negócio para você, Paulo Enéas. Aí você vem com uma bicicleta para mim, eu falo, mas Paulo Enéas, a gente combinou que você ia comprar um carro. O que é isso aqui? O que é essa bicicleta aqui? Então, mas você me deu 30 mil reais para comprar um carro usado com essas características, mas essa bicicleta, que eu gastei 27 mil reais para ela, tô até trazendo o troco aqui para você, é uma excelente bicicleta. Aí você fala, tá bom, mas é uma bicicleta premiada, custou 27 mil. Não, mas é outra coisa, eu passei para você outra coisa. É assim que o povo está se sentindo, presidente. Excelência, nós estamos se sentindo dessa forma. Nós passamos um mandato para Vossa Excelência para proteger uma determinada pauta conservadora e ao invés do senhor nos devolver o automóvel que nós estamos pedindo, o senhor está devolvendo um carro. Porque ao chegar lá na feira e escolher o veículo, o senhor está ouvindo o vendedor lá, que são esses ministros aí que estão orientando o senhor a ser... O senhor usou essa palavra, prudência. Ao criticar o ministro Weintraub, o senhor já caiu no discurso da prudência e sofisticação. E nós comentamos aqui ontem essa fala que foi muito ruim. Eu falo aqui abertamente, foi muito ruim, porque o presidente ele desautorizou aquele que não é o único, mas nesse momento, pelo menos, é o ministro que mais se destaca, justamente na defesa daquilo, da pauta com a qual o presidente foi eleito. Claro, aquela que é a verve, né? A verve, a raiz dos valores centrais que elegeram o presidente Bolsonaro. Hoje, tem outros ministros que o fazem muito bem, inegável, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, o ministro Damares, com as suas características, etc. Mas hoje, pela dinâmica, quem faz isso melhor hoje é o próprio Weintraub. E o presidente o desautorizou, que foi muito ruim. Deixa eu só fazer um reparo. O pessoal está dizendo aqui, mas os militares estão segurando o presidente da República. Não estão. Não são militares. Saiu da caserna, abdicou do uniforme, abdicou do fuzil e virou ministro, ele passa a ser civil. Ele não está ouvindo os militares. Ele está ouvindo ex-militares que estão em funções políticas instalados na República. Nós temos que separar as coisas e fazer com que as coisas tenham o seu devido nome. Não são militares, são pessoas que abdicaram da carreira militar para exercer funções civis e que têm cacuetes positivistas e que têm problemas de cognição filosófica, têm problemas de entendimento de sociologia, ética e política. Não são pessoas treinadas para a guerra cultural e não são wartime conselheiros. Eles não entendem dessas relações de poder as quais nós estamos discutindo aqui. E relações de poder que envolvem Partido Comunista Chinês, Foro de São Paulo, Venezuela, Vladimir Putin, Boris Johnson, Donald Trump, Shinzo Abe, imperador do Japão, e por aí vai. Essas pessoas não têm a devida instrução para orientar o presidente da República nesse sentido. Pode orientar em um ou outro sentido, ele pode ouvir essas pessoas. Mas o comando da tropa e o realinhamento da classe castrense precisa ser feito com urgência pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o chefe das Forças Armadas.
os militares que estão instalados no governo e exercendo funções civis nada mais tem a ver com a classe castrense. A classe castrense está sob o comando de outros militares e Vossa Excelência tem total comando sobre a tropa. Portanto, reoriente a tropa, recoloque as coisas, promova quem Vossa Excelência precisa promover, de coronel para general, o que quer que seja. Faça as promoções, faça o realinhamento da tropa, reorganize a sua tropa, Excelência. Pelo amor de Deus, presidente Jair Bolsonaro. Ouça o povo, ouça o povo. Você sabe que é importante destacar que a gente muitas vezes fala que dos militares, até por vício de linguagem, mas aqui no Crítico Nacional até procuramos tomar cuidado. A gente se refere aos ministros que tiveram carreira militar, que estão no governo, pelos nomes. O vice-presidente da República é o senhor Hamilton Mourão, que teve uma carreira militar, invejável, sociologia, etc. Mas é importante distinguir isso, que quando a gente fala militar, tem que dizer o seguinte: o militar que tem sob seu comando quantas tropas? Pergunta é exato. Quantas tropas estão sob o comando, com exceção, talvez, do Ramos, né, do Luiz Ramos, que ainda está, mas estava na ativa, mas está afastado, né? Ele não está com funções de maneira... Não sei a regra do Exército, o regulamento, nesse caso. Ele é ministro da Casa Civil? Ele é da Casa Civil. Casa Civil. Inclusive... Casa Civil. Então, ele não está, nesse momento, não está já há um bom tempo, sob comando efetivo de tropas, de batalhões, que seja, de divisões do Exército Brasileiro. Então, muitas vezes, nós falamos daqui por vício de linguagem dos militares, mas essa distinção é importante. Porque quando a gente fala militar, o sentido que interessa a palavra é o militar que está na caserna, no quartel, ou onde fica, que seja, com a arma na mão, e todo dia treinando e fazendo aquilo que é próprio de uma carreira militar, ocupando-se de temas unicamente militares. O que temos hoje são ministros, em sua grande parte já, como se diz, da reserva, e muitos até, no caso, reservas, o termo é esse, são militares que estão na reserva e que, portanto, eles vêm de uma herança de formação militar, mas não são a expressão aquilo que eles falam, não representa necessariamente um pensamento, ou o que seja, daquilo que é o comando militar, que são outras pessoas. Muitos de nós nem sabem quem é, só você pesquisar lá quem é o alto comando, quem é o comandante da divisão tal, do primeiro exército, segundo, terceiro, ministro, e assim por diante. Essa distinção é importante fazer. Ô, Ivan, nós vamos partir quase do encerramento, já passamos um tempo razoável, e foi muito bom, por sinal, fazer duas questões. Primeira, pergunta comum que está recorrente aqui. A tua avaliação sobre a estratégia adotada pelo Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. Que desde quando escolhido, gerou uma discussão tal aqui em nosso meio, mas concretamente hoje, tanto em relação ao inquérito ilegal, o 4781, e agora o outro inquérito 4828, que foi em cima desse inquérito, por sinal, a pedido da PGE, que foram feitas hoje as diligências. Qual que é a tua avaliação de como tem sido a conduta, não é conduta, não estamos julgando aqui conduta, né? Então, uma avaliação da estratégia, no caso do procurador. O que você tem, até para a tua experiência, como que você avalia isso? O 4728 é o da fake news, né? O 4781 é das fake news, né? Aquele que é considerado, por todos os efeitos, que é inconstitucional, uma vez que é secreto e foi instalado... 4781... até contra a recomendação da então procuradora, né? Da Raquel Dodge. Esse é o inquérito que está em andamento, presidido pelo Alexandre Moraes. Que foi feito com base, você pode explicar melhor, com base numa interpretação muito imaginativa do artigo 43 do regimento do Senado, do STF, né, que fala ali de crimes cometidos nas dependências do STF, e o ministro entendeu que dependência do STF é o território nacional inteiro. Né? Então, isso, e o outro, que é a pedido do próprio Augusto Aras, relativo, aí é que entrou a narrativa dos chamados atos antidemocráticos, né? Então, esse, segundo algum entendimento que há por aí, ele não tem problemas, em princípio, de legitimidade formal, né? Foi pedido pelo procurador, mas a partir dele tem havido essas ações como a que ocorreu hoje, de busca e apreensão aí de 21 pessoas, na residência de 21 pessoas, inclusive de amigos nossos, de colaboradores aqui do Crítica Nacional, né?
Olha, Paulo Enéas, num primeiro momento, eu tinha... Qual foi a diferença entre a estratégia dele em relação ao 4781? Tá? Qual foi a estratégia dele? A Dodge foi absolutamente contra e reconheceu a ilegalidade e pediu arquivamento. E o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o arquivamento, seguiu adiante e afastou o Ministério Público Federal da condução do inquérito. O que o Aras fez? Ele falou, não, ok, eu vou em tese reconhecer a possibilidade, mas como isso é sigiloso, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Em tese é possível, porque o artigo 43 existe, ele prevê. Agora, se a subsunção dos fatos à norma, a subsunção é o encaixe da vida real à norma jurídica. Se o encaixe da norma à vida real está sendo feito de maneira correta, eu preciso dos autos para olhar. Então eu falei, faz sentido isso. Ele reconhece em tese a possibilidade do Supremo Tribunal Federal abrir inquérito com base no artigo 43, sem dizer se no mérito aquilo está ou não correto. Era isso que eu estava imaginando que ele ia fazer. E ao tomar conhecimento daquilo, ele poderia, de certa forma, dar ciência ao mundo do que se trata esse inquérito e dizer, olha, a gente tem um problema de subsunção de fato à norma, portanto, Procurador-Geral da República, e eu no lugar dele faria isso, eu estou abrindo o sigilo, eu estou compartilhando isso aqui com a imprensa. Marco uma coletiva de imprensa e compartilho com a imprensa o conteúdo integral de toda essa documentação e cedo para a imprensa. Falo, minha opinião é que isso não deveria, de certa forma, seguir e o sigilo disso está sendo feito para cobertar erros judiciais que foram cometidos. É o que eu faria, é o que eu estava esperando que ele fizesse. Ele acabou não fazendo isso e em relação ao outro inquérito, foi ele que deu início a isso, né? Então parece que eles estão querendo, de certa forma, fazer alguns remendos na parte ruim para tentar salvar alguma coisa desse inquérito, e aí eu fico realmente muito frustrado com a atuação dele, não é o que se espera, não é o que eu estava esperando, não é o que eu faria, eu no lugar dele faria diferente, não agiria dessa forma, e infelizmente, assim, julgando a sua posição como chefe do Ministério Público, não vejo aí a condução correta disso. Uma segunda coisa que ele poderia fazer é dizer assim, ok, então, já que o escopo disso são fake news, vamos incluir aqui as pessoas da Folha de São Paulo, do Estadão, da Globo, que estão fazendo fake news contra o Supremo Tribunal Federal, né? Ameaças, tem aquele vídeo famoso que está circulando com os meninos do MBL, com a Joyce Hasselman, então vamos incluir essas pessoas também no inquérito. Peço aqui, como Procurador-Geral da República, que essas pessoas também sejam investigadas, porque essas pessoas também fizeram ameaças públicas, aliás, mais graves do que aquelas que envolvem esses 29 do ato aqui praticado pelo Apenso 70, né? Então, o que acontece, Paulo Enéas? A condução do Aras estrategicamente me parecia algo que não tenho visto se concretizar. Ainda espero que ou ele dê publicidade total a isso e peça novamente o arquivamento e o anulamento de tudo, ou, caso ele considere que esse inquérito está sendo conduzido de maneira correta, que ele inclua também outros militantes que ameaçam o presidente da República, que mostram o presidente da República, falam de Adélio e etc. Quer dizer, que faça com que a lei passe a valer para todos e não só para o grupo de apoio ao presidente, né? Olha lá, a japonesa que pediu a morte do ministro Weintraub. Então, essas pessoas também precisam responder perante a justiça, e isso precisa ser incluído nesse inquérito. É o que eu esperava do Aras, até agora ele não fez, eu não sei por que caminho ele vai, mas a gente fica aí na expectativa de que realmente ele faça a lei valer para todos. É isso que a gente gostaria de ver.